Você provavelmente conhece a cocaína, um pó branco cujo uso e porte é considerado ilegal em vários países pelo mundo. Porém, mesmo com tais proibições, a droga ainda ocupa uma posição entre as drogas mais consumidas do globo. Mas como essa droga surgiu e se tornou tão popular? Isso é o que você descobrirá nesse vídeo. Então mostre que você curte conhecer o passado e se inscreve no canal. E vamos conhecer um pouco mais sobre a cocaína. Olá, históricos! A cocaína é derivada de uma planta popularmente conhecida como coca. A coca é uma planta nativa da Bolívia e do Peru. O princípio ativo analgésico contido na coca foi descoberto pelos Incas e desde a época dessa antiga civilização até os dias atuais, a folha dessa planta é tradicionalmente mastigada nas áreas de altitudes mais elevadas para que o coração possa bater mais rápido, acelerando assim a respiração, agindo contra os efeitos do ar rarefeito. Todo esse processo já acontecia cerca de 3.000 anos antes de Cristo. A planta era considerada sagrada pelos povos que habitavam a região no passado, devido ao seu alto potencial nutritivo e analgésico. As folhas só eram mascadas pelos peruanos durante as cerimônias religiosas, o que mudou quando os espanhóis invadiram o Peru em 1532. Índios que eram forçados a trabalhar nas minas de pratas espanholas eram abastecidos com folhas de coca para que ficassem mais fáceis de controlar. De 1850 aos primeiros anos de 1900, elixires, tônicos e vinhos de cocaína e ópio foram amplamente usados por pessoas de todas as classes sociais. Embora as folhas fossem reconhecidas por suas propriedades medicinais e efeitos energéticos, foi só a partir de meados do século XIX que ela foi usada como matéria-prima para uma nova droga. O responsável pela sintetização da droga foi o químico alemão Albert Niemann, em 1859. Ele também batizou sua criação com o nome de cocaína. A droga então ganhou espaço e foi adotada por ser uma alternativa segura aos opiáceos viciantes, como a morfina. Mas antes que estudos fossem realizados para confirmar a efetividade da nova droga, médicos, dentistas e neurologistas da Europa e da América do Norte fizeram experimentos com a nova medicação. Os doutores aplicavam a cocaína não só em seus pacientes, mas também em si mesmos. Parecia a cura perfeita para o vício em morfina, além de ser um anestésico relativamente seguro, inclusive para extrações dentárias e pequenas intervenções cirúrgicas. Os experimentos com a coca eram realizados por grandes nomes da medicina da época. Pode-se destacar o psicanalista Sigmund Freud, que usava a droga em si próprio, sendo ainda o primeiro a promover amplamente a cocaína como um tônico para curar a depressão e a impotência sexual. Freud publicou em 1884 um artigo intitulado Sobre a Coca, que promovia os benefícios da cocaína, a chamando até mesmo de substância mágica. Foi então que os efeitos colaterais da droga milagrosa começaram a aparecer. Os primeiros casos de intoxicação e surtos psicóticos derivados do uso de cocaína surgiram por volta de 1885, mas não foram levados muito a sério pela comunidade médica, já que ninguém acreditava que a cocaína pudesse ser tão viciante quanto a morfina. Embora notasse que a cocaína levava a uma decadência, Freud continuou promovendo a droga aos seus amigos mais íntimos, onde um deles acabou sofrendo alucinações paranoicas, vendo cobras brancas rastejando em sua pele. Freud também acreditava que para que a cocaína fosse tóxica para os humanos, a dose utilizada deveria ser muito elevada, e também parecia não haver uma dose letal. Contrariando a crença do neurologista, um dos pacientes de Freud morreu após a administração de uma elevada dosagem da droga. Com a classe médica literalmente viciada, a oposição à cocaína veio da imprensa. Em 1886, o New York Medical Journal afirmou em um edital que nenhuma técnica médica com uma história tão curta criou tantas vítimas quanto a cocaína. O médico e psiquiatra alemão Friedrich Erlenmeyer fez uma descrição bastante apurada dos sintomas de intoxicação por cocaína. Erlenmeyer considerou a nova droga como a terceira escória da humanidade, atrás apenas do álcool e da morfina. Ainda em 1886, a droga conseguiu aumentar ainda mais sua popularidade quando John Pemberton incluiu folhas de coca como ingrediente do seu novo refrigerante, a Coca-Cola. Os efeitos energizantes e eufóricos que o consumidor sentia ajudaram a aumentar a popularidade da recém-criada Coca-Cola. O uso da droga então se expandiu e tornou-se popular na indústria do cinema. As mensagens que saíam de Hollywood a favor da cocaína naquele tempo eram responsáveis pela influência de milhões.
Foi então que o uso de cocaína na sociedade aumentou e os perigos da droga tornaram-se gradativamente mais evidentes. Cheirar cocaína se tornou um hábito popular em 1905 e nos 5 anos seguintes, os hospitais e literatura médica começaram a registrar casos de danos nasais derivados ao uso desta droga. Em 1912, o governo dos Estados Unidos registrou em um ano 5.000 mortes relacionadas com a cocaína e a droga foi oficialmente banida no país em 1922. Na década de 1970, a cocaína emergiu como uma nova droga da moda para artistas e homens de negócios. Ela parecia a companhia perfeita para uma viagem empolgante, já que seu uso dava energia e ajudava as pessoas a permanecerem em alto astral. Entre 1970 e 1980, o percentual de estudantes que experimentaram a cocaína nas universidades americanas aumentou cerca de 10 vezes. No final da década de 1970, traficantes de drogas colombianos começaram a organizar uma rede de contrabando de cocaína para os Estados Unidos. Devido ao alto valor da droga, a cocaína era considerada uma droga para ricos. No final da década de 1980, a popularidade e o consumo da droga já estavam tão disseminados que a cocaína já não era mais tida como opção de droga apenas para os endinheirados. Na época, ela ainda conquistou a reputação de ser a droga mais perigosa e que causava mais dependência da América, sendo até mesmo ligada à pobreza, crime e morte. No início da década de 1990, os cartéis de droga colombianos produziam e exportavam de 500 a 800 toneladas de cocaína por ano, enviando não somente para os Estados Unidos, mas também para a Europa e Ásia. Em meados de 1990, os grandes cartéis foram derrubados pelas autoridades, porém, o tráfico não foi extinto e os grandes cartéis foram substituídos por grupos menores. Estima-se que há mais de 300 organizações ativas atuando no contrabando de drogas na Colômbia atualmente. E aí, o que acharam da história dessa perigosa droga? Contem aí nos comentários. E se curtiram, deixem um joinha e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!